Espero que todos estejam bem. Vamos se colocar de pé para dar início ao nosso culto, louvando o nosso Senhor. A música Quero Louvar-te. Querido Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá esse privilégio de poder, mais uma vez, contemplar o Senhor, falar bem do Senhor nesse momento, mas também que a gente possa falar bem do Senhor através das nossas ações, não só aqui na igreja, mas fora da igreja também. Eu te peço, Senhor, que nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça para que a gente consiga louvar o Senhor fora daqui. Eu peço que cada crente carregue em seus ombros essa oportunidade de estar testemunhando do Senhor aonde quer que esteja. Obrigado, Deus, mais uma vez. Somos muito felizes porque um dia
alcançado por teu Evangelho. Daqui a pouco estaremos ouvindo a tua palavra. Nos ajude a estar concentrado e prestar atenção para as tuas ordens. Obrigado, Senhor, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Agora vamos ler Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8 até o capítulo 7. Atos 6, 8 diz assim: Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos cinereus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram os homens para que dissessem: Temos ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Assim, excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas e diziam: Este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós os temos ouvido dizendo que Jesus, o Nazareno, há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram seu rosto como um anjo. Capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: Porventura são assim essas coisas? Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouçam. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disseram: Saia da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus os trouxe para esta terra que vós habitais agora. E não lhe deu sequer nenhuma herança, nem o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e que escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu julgarei a nação, os que tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhes o pacto da circuncisão. Assim, então, gerou Abraão a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E os livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e a Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou nossos pais pela primeira vez, e na segunda vez deu-se José a conhecer seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta ao faraó. Então José mandou chamar seu pai Jacó e toda a parentela, 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu, e a ele nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Emor, em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus havia feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali outro rei, que não tinha conhecimento sobre José. Usando ele de astúcia contra a nossa raça, maltratou os nossos pais, ao ponto de fazê-lo enjeitar seus filhos, para que não vivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa do seu pai. Tendo ele enjeitado, a filha do faraó recolheu-o e o criou como próprio filho. Assim Moisés foi instituído em toda a sabedoria do Egito, e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração a visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrer injustiça, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que os seus irmãos entenderiam que por mão de Deus lhe havia de dar liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhes como quando eles brigavam, e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que maltratais uns aos outros? Mas o que fazia injustiça ao seu próprio repudiou, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me como ontem fizeste ao egípcio? A essa palavra Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos.
Amém. Ainda em pé nós vamos cantar duas músicas que nos chamam a adorar. Nos chama a adorar, mas não somente da boca para fora, mas nos chama a adorar em espírito e em verdade. E nessa música tem um trecho que diz: meu prazer é viver nos atos do Senhor, te louvar, estar na casa de Deus onde flui o amor. Que esse prazer seja genuíno em nosso coração, mas não só de aparência, mas em espírito e em verdade. Vamos cantar? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos do início. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar de coração ao Senhor este cântico. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu és
sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho te adorar, dizer que te amo, te adorar, dizer que preciso te adorar, dizer que sou grato, te adorar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho te adorar, dizer que te amo, te adorar, dizer que preciso te adorar, dizer que sou grato, te adorar, dizer que és formoso, te adorar, dizer que te amo, te adorar, dizer que preciso te adorar, dizer que sou grato, te adorar, dizer que és formoso. Amém. Muito boa noite, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Peço a todos vocês que peguem seu boletim. Nós vamos fazer o catecismo que está aí. Esse catecismo é baseado na declaração doutrinária da nossa igreja e também vamos fazer orar pelos motivos aqui colocados. Todos já acharam? Amém? Ok. Antes da gente fazer o catecismo, eu tenho um aviso. Sábado que vem, dia 19, às 15h30, às 3h30 da tarde, nós teremos aqui na igreja o chá de fraldas da Sara, que está chegando. Eu sempre erro o nome de criança que está para nascer, agora eu acertei. A Sara é filha do José Hilário e da Tamires, vai ser irmãzinha da Sofia. Ela está quase chegando, então nós vamos fazer um chá. O chá é para toda a igreja, então todo mundo está convidado para participar. E o que a gente pede é para que os homens tragam um suco ou um refrigerante e as mulheres um prato doce ou salgado. E as famílias, lógico, né, ou se vier o casal, trazer um pacote de fralda, tá bom? Se você não tiver condições de participar com isso, não tenha problema. Venha da mesma forma e participe desse momento de comunhão e para se alegrar com essa família e com a chegada de mais uma criança aí. Semana que vem, 19 de março, às 15h30, 3h30 da tarde, homens, algo para beber, um suco ou um refrigerante, as mulheres um prato de doce ou salgado e fraldas, tá bom? Vamos para o nosso catecismo. O catecismo hoje tem uma resposta bem grande, né? Então a gente vai fazer o contrário. Os irmãos perguntam bem forte, porque a pergunta é concisa, e eu faço a resposta. A gente vai inverter isso hoje, tá bom? Então a primeira pergunta é: quem é Deus? Tem o das crianças em cima, perdão. Os irmãos fazem a pergunta e eu faço a resposta. Então a pergunta do catecismo das crianças: como exerce Cristo as funções de profeta? Então os irmãos podem perguntar e eu falo a resposta. Vamos lá? Vai de novo. 1, 2, 3 e...
Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então é assim que Cristo exerce as funções de profeta. O Catecismo dos Adultos, primeira pergunta aí, os irmãos podem ler bem alto. 1, 2, 3 e... Cremos que o único Deus vivo e verdadeiro é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Pergunta de número 9, os irmãos? Então, se Deus é o que acabamos de ler, qual a resposta que devemos dar a Deus? A Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Essa é a nossa resposta a Deus. Nós vamos orar por alguns pedidos aqui. Então vamos orar pelas famílias dos membros da igreja. A gente está indo na ordem alfabética, então vamos orar pela Creuza, que é da família César. A irmã Creuza, ela fraturou o pé, faz um mês mais ou menos que ela está de molho em casa. Eu tenho mantido contato com ela, então orem por ela. Davi, Cristina, Teodoro, pela Débora Tamaki, da família Rezende. Derivaldo, Daiane e o Jonas, família Silva. E pela Durvalina Lemes Pestana, tá bom? Quem que pode, um irmão, pode orar por essas famílias? Levante sua mão. Um de cada vez. Carlinhos está saindo. Quem pode orar? Vou pedir para o irmão Honest orar. E depois o irmão João. Pedro, dá um help aqui para a gente. Ou melhor, o irmão João, vem aqui à frente. O senhor faz a oração seguinte. O seu irmão João tinha levantado a mão. Pedi para o irmão João orar pela liderança da igreja. Então, orar pelos diáconos, José Valdeci, o Honest, o Wilson, e pelos presbíteros, o Gil, José Hilário e o Rafael. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio que temos aqui, cultuando o Teu santo nome, Senhor Deus. E nesse momento colocamos em Tuas mãos cada família aqui citada, Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando, como tem abençoado, Senhor Deus, em meio às dificuldades a cada uma delas. Te pedimos também, Senhor Deus, que Tu possas, Senhor Deus, estar sendo usado, Senhor Deus, nesses lares para edificação, Senhor Deus, dessas vidas, da qual não são ainda repletas com Tua graça, com Teu amor, para que elas venham, Senhor Deus, também deleitar dessa alegria que os Teus servos aqui foram citados, Senhor Deus, para que possam, juntamente conosco, engrandecer Teu santo nome. Não só essas famílias, mas todas aquelas, Senhor Deus, que dependem de Ti, que clamam o Teu santo nome, para as suas famílias, que venham ao Teu reino, Senhor Deus, juntamente conosco. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tem feito e há de fazer sobre cada uma delas. Desde já Te pedimos por saúde sobre cada uma delas e derrama a paz, Senhor Deus, sobre cada uma delas também. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Oremos agora pelos presbíteros e diáconos da nossa igreja e por todas as igrejas. Bondoso e amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, Pai. E por meio da Tua graça, Senhor, podemos estar aqui, podendo levar as nossas orações, nossas petições diante do Senhor. E nesse momento queremos colocar diante do Senhor, Pai, todos os presbíteros e diáconos da Tua igreja aqui e em todo o mundo, Pai. Só o Senhor conhece, ó Deus, as suas necessidades físicas, espiritual, emocional e financeira. Por isso, ó Deus, colocamos em Tuas mãos, Pai, esses homens que estão adiante, ó Deus, levando a Tua palavra, tentando, Pai, levar a Tua mensagem ao coração da igreja,
e que possamos, ó Deus, junto com uma igreja, possamos andar como ovelhas, ó Pai, obediente à Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, oramos mais uma vez por estarmos aqui. Amém. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos fazer isso agora por meio da entrega de dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado para participar deste momento, você pode trazer aqui à frente as suas ofertas. Nós cantaremos um hino. Vamos cantar sentados mesmo. Esse hino talvez não seja tão conhecido para os irmãos, mas eu achei interessante a gente cantar aqui. Cantamos também no grupo de discipulado, e é uma letra bastante interessante, que retrata a importância de Cristo na nossa vida e o que nós devemos fazer diante disso para as outras pessoas, né? É um chamado para a nossa missão. Sem Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria, qual barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem Cristo eu morreria, sem Cristo preso eu estou, sem Cristo eu desistiria, mas com Ele salvo e livre sou. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, sem Ele não há salvação. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, sem Ele não há salvação. Amém. Uma boa noite a todos. Cheguei aqui, o pessoal estava preocupado que eu não tinha aparecido. Nós vamos já para a exposição, mas antes disso vamos chamar à frente as crianças para orar por elas. Quero convidar aí os pais e crianças de 3 a 7 anos, venham à frente e nós vamos orar. Também chamo à frente o experiente professor Alisson, junto com a experiente professora Marinete. Venham cá. Oi, tudo bem? Muito bom. Vamos orar? Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor use a vida do tio Alisson e da tia Marinete para falar a tua palavra ao coração dessas crianças e que elas compreendam e aprendam mais de Jesus e que isso transforme o coraçãozinho delas. Salva-as, Senhor, é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Podem sair por trás aqui da caverna do Batman, né?
Muito bom. Nós temos visitantes, pessoas que nos visitam pela primeira, segunda, terceira vez. Há alguém que nos visita? Tem um casal aqui. Qual o nome de vocês? Daniel e Tatiane. Daniel e Tatiane. Vocês são daqui de Atibaia? Ah, se mudaram para cá. Opa, legal. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos um pequeno presente aí, uma literatura da igreja, um presente da igreja para vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Sintam abraçados aí em nome de todos. Com certeza no final aí a turma vai cumprimentar vocês. Tem mais alguém que nos visita? Então é o casal aí. Sejam muito bem-vindos. Nós temos apenas um aviso. A partir do final de semana que vem, nós teremos a presença de uma jovem chamada Analice. Ela faz parte do curso CLJ, que é o curso do Palavra da Vida. É um ano em que o jovem vem e fica no Palavra da Vida estudando para voltar e ajudar com o Ministério da Juventude na igreja dele. Então, a Analice é uma jovem de 19 anos, vai passar esse semestre pelo menos conosco aqui. Algumas famílias já foram acionadas para recebê-la. Ela vai passar o sábado e o domingo conosco, então vai precisar de hospedagem. E alguns irmãos já se colocaram à disposição. Se você gostaria de recebê-la e não foi contatado ou contatada, pode me procurar, que a gente coloca na escala aí. Vai ser um tempo útil. Ela vai poder servir com as crianças, com esportes, também em discipulado com as meninas, e esperamos poder recebê-la bem. Ao final do mês, também teremos o retorno do Timóteo, aquele que é do tamanho de uma mangueira, né? Alto pra caramba. Timóteo e a Rebeca, eles estão no 3º ano do seminário e vão dar estágio esse ano aqui. E o retorno do Rodrigo também. O Rodrigo é o carioca. O André, que é da Espanha, ainda está decidindo se vai ficar aqui ou se... provavelmente o André vai ficar com a gente também. Então esse ano aí a gente está cheio de gente para... Não só para que trabalhe, mas cheio de gente para que a gente acompanhe. Porque o nosso papel é fundamental na vida dos seminaristas. Eles estão aqui não apenas para oferecer algo, mas principalmente para receber. Receber cuidado, pastoreio, instrução, encorajamento. Eles estão sendo treinados para viver com a igreja. Então nós somos uma igreja. E nós somos... Mais importante do que o que eles estão recebendo no seminário é o convívio com a igreja. Tanto a igreja deles, e nesse momento eles estarão conosco aqui. Então, desafio a igreja aí a receber essa turma, abraçá-los, convidá-los para ter uma refeição na sua casa, orar com eles, suprir as necessidades deles. Isso sempre é muito bem-vindo e encoraja demais o coração de um seminarista. Tá bom? Então fica o desafio aí para toda a igreja. Agora sim a gente vai para o texto da noite. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Nós vamos estudar nessa noite a partir do versículo 13 até o versículo 34. Marcos 12, a partir do versículo 13, já faremos a leitura à medida que formos avançando. Todos achamos? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te suplicamos por direção nessa hora. Te pedimos para que o teu Espírito torne as tuas palavras vivas ao nosso coração, nos quebrante, nos encoraje e nos conduza até teu Filho, Jesus Cristo. E que hoje seja uma noite de salvação, de transformação e de dedicação a Ti. É a nossa oração, no nome dEle, Jesus Cristo. Amém. O que te fez vir até aqui hoje? Ou melhor, o que te fez vir até Jesus hoje? Quero crer que você estava interessado
a encontrar Jesus hoje? Qual o seu interesse nele? O que você espera alcançar ao vir até Jesus, até os pés de Jesus? O que você espera ouvir dele? O que você espera receber dele? Quais são as suas intenções? Hoje nós vamos ver pessoas diferentes que vieram até Jesus com interesses diferentes, totalmente diferentes. E as perguntas que nós vamos fazer são esses interesses que deveriam estar em nós? Quais são os interesses certos pelos quais deveríamos vir até Jesus? É isso que a gente vai tentar responder através desse texto. Então, esse texto apresenta 3 diálogos de Jesus com alguns grupos diferentes. 3 diálogos. O primeiro diálogo é entre Jesus e os fariseus e herodianos. Jesus e os fariseus e herodianos. Eles têm um interesse. E a gente vai descobrir como Jesus reage a esse interesse deles. Vamos ler versículos 13 até 17 de Marcos capítulo 12. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar o imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles o trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiravam dele. O primeiro diálogo é entre Jesus e os fariseus e herodianos. Nós estamos aqui na época da Páscoa em Jerusalém. Era um momento em que judeus de todos os cantos da Judéia, de Israel, até de fora, vinham até Jerusalém por causa das festividades. E nós sabemos que são os últimos dias antes da morte de Jesus. Então, Jerusalém está abarrotado de gente. E nessa ocasião, Jesus veio da Galileia. Você lembra? Ele entrou na cidade montado num jumentinho, aclamado como rei pelos que estavam perto. E Jesus vai até o templo. E tem toda aquela expectativa de que se Jesus é o rei de Israel, então em algum momento ele vai declarar guerra contra Roma, em algum momento ele vai acabar com o que acontece aqui em Jerusalém, vai assumir o trono de Israel e vai vencer todos os seus inimigos. Há essa expectativa. Mas a princípio Jesus não faz do jeito que as pessoas esperavam. No primeiro dia ele chega até o templo, ele apenas observa, vai embora para uma cidade vizinha chamada Betânia, passa a noite lá. No segundo dia ele vem e ele expulsa os mercadores, você lembra disso? E na verdade quando ele está fazendo isso, ele está interrompendo os sacrifícios. Ele interrompe os sacrifícios no templo e isso provoca demais os sacerdotes. E aí então chegamos a essa ocasião aqui. Eles estão com muita raiva. Jesus confrontou os sacerdotes, Jesus impediu aquilo que eles faziam de melhor no templo, e então a gente viu que eles não podiam fazer muita coisa com Jesus, porque a multidão apoiava ele, mas pelo menos conversar eles podem. Então eles unem 2 grupos que não se davam muito bem, os fariseus e os herodianos, e eles vão até Jesus, o texto deixa muito claro, para pegar Jesus em uma armadilha. Então não são boas intenções, e eles vão até Jesus para tentar acusá-lo de algum erro e assim provocar a morte dele. Por causa das diferenças entre fariseus e herodianos, eles não se davam, como eu disse, havia muitos desentendimentos entre esses 2 grupos. Mas em uma coisa eles estavam unidos, eles queriam ver Jesus morto, porque Jesus estava atrapalhando tudo o que eles ensinavam, tudo o que eles faziam. Então eles chegam para Jesus. E é interessante como Marcos destaca o que eles falam. Eles chegam com toda a bajulação do mundo. Eles dizem: Mestre,
Se o Senhor ensina verdadeiramente a vontade de Deus, o caminho de Deus, nos responda: é certo que nós paguemos o imposto a César ou é errado? Qual que é a armadilha aqui? Se Jesus disser que sim, é certo pagar imposto a César, a multidão que está apoiando Jesus vai se colocar contra ele. Por quê? Porque o imposto, além de questões financeiras, o imposto, a gente sofre isso no bolso hoje em dia, né? A gente sabe que é imposto. Isso é difícil de lidar, mas o imposto para um judeu era pior do que a questão financeira. O imposto para o judeu era uma lembrança de que eles não eram livres. Era uma lembrança de que eles eram sujeitos a um outro império, sujeitos ao império de Roma. Então, se Jesus diz sim, é certo pagar imposto, a multidão não vai gostar da resposta dele. Mas se Jesus disser que não é certo pagar o imposto a César, então agora eles têm um motivo que eles precisam para acusar Jesus de revolta contra o Império Romano, e Jesus vai ser morto mais cedo ou mais tarde. Como é que Jesus responde? Jesus percebe a armadilha deles, a hipocrisia deles, diz o texto, e Jesus pede que eles tragam uma moeda romana. E eles não têm a moeda, perceba isso, eles vão até um lugar onde encontram a moeda, e eles trazem a moeda. Jesus, olhando para a moeda, ou melhor, manda que eles olhem para a moeda, e diz assim, que imagem está gravada nessa moeda? E não só que imagem, mas de quem é essa inscrição? O que está escrito aí? De quem é o que está escrito aí? As moedas romanas, elas tinham a imagem de Tibério César. Era o imperador na época, e elas vinham com algumas coisas escritas embaixo dessa imagem, que eram mais ou menos como assim: Augusto Tibério, filho do divino Augusto, sumo sacerdote, filho de um Deus. Era isso que estava escrito em uma moeda romana, a imagem do imperador, e escrito lá que ele era filho de um Deus, sumo sacerdote. A gente sabe que os judeus, eles não podiam fazer imagens. Você lembra disso? Está nos 10 mandamentos. E o judeu não podia fazer imagem representando sequer animais, e muito menos pessoas. Menos ainda pessoas que se auto-intitulam deuses. Então, para os judeus era um ultraje essas moedas. Tanto é que haviam aqueles mais ortodoxos que eles sequer olhavam para uma moeda dessa. Eles não tocavam nessa moeda, eles não usavam essa moeda, eles usavam um outro tipo de moeda, uma moeda judaica, para evitar estar diante daquela heresia ambulante que era aquela moeda, que era uma afronta contra os mandamentos. Mas dessa vez eles tiveram que encarar essa moeda. Então eles vão até algum lugar, pegam essa moeda de alguém, são obrigados a tocar nessa moeda, trazem até Jesus, e Jesus olha para a moeda e diz para eles: se César é o dono dessa moeda, se o nome de César e se a imagem de César estão gravados nessa moeda, então devolvam isso a ele. Devolvam porque é dele. Porém, também façam o seguinte: deem a Deus aquilo que é de Deus. É isso que Jesus diz para eles. No século XVIII, a partir dele, muitas pessoas utilizaram esse texto que nós acabamos de ler para defender a divisão entre igreja e Estado. Essa é uma discussão bem recente, a partir do século XVIII apenas. Mas originalmente, não estou dizendo que você não possa acreditar nisso, mas originalmente não era isso que Jesus estava dizendo nessa época aqui. E nós sabemos disso por causa do versículo 17. O versículo 17 diz que todos que ouviram aquilo ficaram admirados com a resposta de Jesus. Por que eles ficaram admirados? Se você for ler aqueles livros que foram escritos na época recente, antes de Jesus, um desses livros é 1º e 2º Macabeus. Está na Bíblia dos católicos romanos. E você pode ler porque é um livro histórico. Não necessariamente é a palavra de Deus, mas retrata o que aconteceu naquela época. Os Macabeus foram uma linha sacerdotal de Israel que se revoltaram contra Roma 100 anos antes de Jesus. E eles escreveram como foi essa revolta nos seus livros. E uma das frases que os Macabeus disseram há 100 anos atrás, e que todo judeu conhecia, era: deem aos gentios o que é deles por direito. Essa era parte do lema deles na revolta contra Roma. Em outras palavras, essa família dos Macabeus
estava dizendo: os gentios, os romanos que nos oprimiram por tanto tempo, merecem vingança. E nós vamos dar a eles o que eles merecem, nós vamos dar espada para eles. Mas essa frase dos macabeus continuava, era o lema da revolta contra Roma. Deem aos gentios o que eles merecem, e depois tinha a segunda frase que é: e guardem as leis de Deus. Esse era a frase tema da revolta dos macabeus. Em outras palavras, vamos devolver aos gentios o que eles fizeram conosco, e vamos ser obedientes às leis de Deus. 100 anos antes foi isso que os macabeus disseram. E é por isso que as palavras de Jesus são tão impactantes para as pessoas que estão ouvindo, porque eles sabiam muito bem o que foi dito há 100 anos atrás. A revolta de Jesus, e ele está mostrando: eu vim provocar uma revolta, como os macabeus. Mas a minha é diferente da deles, completamente diferente. A minha não envolve armas, não envolve guerra, a minha não envolve sangue sendo derramado. A minha não envolve somente obediência às leis religiosas, leis mecânicas. A minha revolta é algo que começa dentro de vocês. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: se César colocou a imagem dele e as suas heresias nessa moeda que vocês estão trazendo para mim, devolvam isso a ele. Há coisas mais importantes do que o dinheiro, e vocês deveriam entender isso. Mas em relação a Deus, onde é que Deus imprimiu a sua imagem? Onde é que Deus deixou gravado de que Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida? Onde foi que Deus gravou a sua imagem? Nos homens. E então Jesus diz: pois bem, então devolvam a Deus o que é de Deus por direito. Devolvam toda a sua vida, porque toda a sua vida é dele. Vocês deveriam se entregar a Ele por completo. Enquanto nós vivemos nesse mundo, há pessoas que se acham donas de tudo, donas das coisas e donas até mesmo das pessoas. Muitas delas se veem até como deuses, como imortais, divinos, superiores. O que nós devemos fazer diante dessas pessoas? Bom, nós precisamos lembrar que elas não passam de homens, seres humanos como nós. São tão finitas, são tão limitadas e tão mortais quanto eu e você. A segunda coisa que nós deveríamos fazer é que, se elas são pessoas como nós, então elas não merecem ser adoradas como deuses. Elas não merecem ser veneradas como ídolos. É interessante, você já teve a oportunidade de conhecer o seu ídolo? Aquele cantor que você sempre venerou, aquele ator que você gostava? Quem já teve a ocasião de chegar perto de alguém que você gostava demais? Que está na fama, na mídia. Quando você chegou perto, o que você descobriu? É igual eu. É ser humano, tem pele, não é alienígena, não é Deus. É como um ser humano igual a mim. Então, entendendo de que todos os homens, mesmo que achem que são deuses, entendendo que eles são como nós deveríamos olhar para eles e não venerar essas pessoas. Elas precisam saber que elas não são deuses. Mas, se essas pessoas estão em posição de autoridade sobre as nossas vidas, sim, nós devemos honrá-las e nós devemos obedecê-las, mesmo que isso signifique pagar impostos, como era naquela época, a menos que essas pessoas nos mandem desobedecer a Deus. Mas mais importante do que isso, nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Deus nos criou conforme a sua imagem. E é isso que Jesus está trazendo para aqueles fariseus e herodianos. Isso significa que o propósito de Deus sempre foi nos ter por completo. Sempre que estivéssemos diante dEle, diante da face dEle, refletindo a imagem dEle, tudo que nós somos deveria ser dedicado a Ele. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, o nosso corpo, os nossos membros. Você dedica os seus membros, os membros do seu corpo para Deus? Os nossos órgãos, as nossas atitudes, as nossas reações. E aqui está o primeiro interesse pelo qual nós deveríamos vir até Jesus. O interesse de dedicar toda a nossa vida a Deus. Dar a Deus o que é dele por direito.
E aí a pergunta que é necessário que nós respondamos é: nós temos feito isso? Deus tem recebido de mim tudo que é de direito dele? Será que talvez não há uma área na minha vida ou mais que eu ainda não fiz isso por completo? Deus já me tem por inteiro? O que é que falta? Isso é mais importante do que imposto, é mais importante do que o dinheiro. Você foi criado para isso. Esse é o primeiro interesse pelo qual você deveria vir até Jesus. A vontade de dedicar toda a minha vida a Deus. O segundo diálogo que acontece nesse texto é entre Jesus e os saduceus. É um outro grupo. E aí tem um outro interesse também. Versículo 18 até versículo 27. Acompanhe comigo a leitura. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Aqui está o segundo diálogo entre Jesus e os saduceus. Chegou a vez desse grupo, mas a intenção dos saduceus é diferente da que nós vimos entre os fariseus e herodianos. E como nós sabemos disso? Nós sabemos disso pela pergunta que eles fazem a Jesus. Os saduceus faziam parte da nobreza do sacerdócio em Israel. Em geral, os saduceus eles gostavam do jeito que as coisas estavam. Por quê? Porque Roma não tinha tirado os direitos deles de serem sustentados pelas ofertas no templo. As coisas não estavam ruins para a vida deles. Estava ruim para os outros, mas para eles não. Por isso, os saduceus, enquanto os judeus continuassem submissos ao Império Romano, os saduceus estariam tranquilos. As coisas continuariam bem para eles. Mas havia uma coisa só, dentre todas, que ameaçava esse conforto dos saduceus. E era exatamente a crença na ressurreição. A crença na ressurreição ameaçava esse conforto dos saduceus. Por quê? Porque eles apenas acreditavam, no Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles não acreditavam nos demais livros. Eles até liam, respeitavam até certa parte, mas para eles o que mandava mesmo na vida deles eram os 5 primeiros livros de Moisés, os livros da lei. E eles diziam que por causa disso, esse negócio de os mortos voltarem à vida um dia, depois de as pessoas morrerem, esse negócio de ressurreição, foi uma coisa ensinada, e assim, lá na frente, pelo livro de Daniel, que eles não confiavam muito. Quem é que estudava bastante o livro de Daniel e quem é que falava bastante sobre o livro de Daniel? Eram os fariseus. E você precisa lembrar quem eram os fariseus. Os fariseus eram a classe mais pobre que se tinha religiosa da época. Então os fariseus tinham um canal de comunicação muito fácil com as pessoas mais pobres, que eram a maioria ali em Israel. Então a maioria dos judeus acreditava na ressurreição, porque ouvia as especulações dos fariseus sobre a ressurreição. Mas os saduceus não gostavam desse negócio, porque para os saduceus a vida consistia em curtir o prazer, o conforto que eles tinham ali. Esse negócio de ressurreição atrapalhava os planos deles. E por que atrapalhava? Porque prometia para aqueles pobres
para aqueles que eram oprimidos, para aqueles que eram escravos, prometia para eles que se eles morressem lutando pela liberdade de Israel, um dia eles voltariam à vida. No reino de Deus eles voltariam à vida novamente, e as pessoas acreditavam nisso, porque a maioria da população era pobre. Por isso a pergunta dos saduceus, ela é um teste para saber de que lado Jesus está. Então é como se eles estivessem perguntando para Jesus: você é um dos nossos? Você vai assumir o trono de Israel, mas você vai manter as coisas do jeito que estão? Não vai atrapalhar o nosso negócio? Ou você é do lado dos fariseus e você vai acabar provocando uma revolução sangrenta que vai ameaçar a nossa estabilidade? Essa é a pergunta real que eles estão fazendo. E eles perguntam isso em forma de um estudo de caso. Havia uma lei no Pentateuco, naqueles livros que eles respeitavam, em que o irmão mais novo, ele deveria se casar com a viúva do seu irmão mais velho, caso ele morresse, para dar filhos àquela linhagem do seu irmão mais velho. E isso era para preservar a descendência em Israel, isso era muito importante para o povo, para manter as terras, as posses e tudo mais. E aí então eles contam um caso aqui hipotético, né, de uma viúva que casou com o primeiro, e aí ele morreu, não deixou filho, casou com o segundo, terceiro, foi até o sétimo, e a pergunta deles é: nessa ressurreição, e aí você pode até ler como, nessa ressurreição ridícula que os fariseus ensinam, essa mulher que se casou com esses irmãos, ela vai voltar casada com quem? Eles estão fazendo uma pergunta de provocação. Como Jesus responde? Jesus primeiro confronta aquela postura, e Jesus diz para eles, a partir do versículo 24, vocês estão completamente errados nas suas crenças, vocês nem conseguem compreender o que a Escritura diz, e vocês sequer conhecem o poder de Deus. Vocês estão errados desde o começo. E aí então Jesus responde à questão da ressurreição, e ele dá duas respostas. A primeira resposta é sobre o caso da viúva, que casou com 7 irmãos. Ele diz: a ressurreição de fato vai acontecer, mas a ressurreição vai ser para uma vida diferente da vida como é a desta terra. Nesta terra é necessário que você se case, é necessário que você tenha filhos, mas quando nós ressuscitarmos, seremos como os anjos no céu, nesse sentido, tá? Quer dizer que você vai ter asa como anjo, mas nesse sentido de relações familiares, Jesus está dizendo: os anjos também não se casam, os anjos também não têm filhos, e na ressurreição nós seremos assim. Aí a segunda resposta de Jesus é a respeito deles não acreditarem na ressurreição. Eles estão fazendo uma pergunta hipócrita, eles não acreditam. Então Jesus diz para eles: sabe esse livro que vocês tanto gostam de ler? Os 5 livros da lei, os livros de Moisés, em especial o livro de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés lá na sarça ardente, lá em cima daquele monte. Como é que Deus se apresenta para Moisés? Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou, é isso que Deus diz, o Deus dessas pessoas. E aí Jesus diz: apesar desses homens já terem morrido, Deus diz que é o Deus deles. Em outras palavras, se Deus não fosse ressuscitar esses homens, Ele nunca mencionaria isso. Ele diria: eu fui o Deus desses caras. Não, eu sou o Deus deles. Então Jesus conclui: Deus vai ressuscitar os homens, e tanto esses 3 quanto todos os outros que temem a Ele. Segundo Jesus, na resposta para os saduceus, a ressurreição dos mortos de fato vai acontecer, mesmo que isso contrarie muitas pessoas. Eu não sei se você realmente acredita na ressurreição, mas Jesus está confirmando que ela vai acontecer. Nessa ressurreição nós teremos corpos físicos, parecidos com os que nós temos hoje, mas, de acordo com o que Jesus disse, corpos que venceram a morte. Então serão corpos diferentes, corpos transformados pelo poder de Deus. E as nossas relações na ressurreição também vão mudar. Nós não vamos nos casar, nós não vamos ter filhos. Mas como será isso? Bom, Jesus não responde. Então nós vamos ter que aguardar para descobrir. Quando chegar lá, a gente troca umas ideias aí para ver como é que é o negócio. Mas haverá sim a ressurreição. Teremos corpos diferentes, mas serão corpos. Mas o principal de tudo que Jesus está respondendo a esses homens é que nós podemos estar certos de uma coisa: a nossa existência não se resume a apenas as coisas dessa vida.
A nossa existência não se resume a apenas às coisas dessa vida. Era isso que os saduceus mais temiam, porque isso ia atrapalhar o plano de sucesso deles nesse mundo. Por isso eles não acreditavam na ressurreição, mas é a mais pura verdade. E por que é importante que nós acreditemos na ressurreição? Porque acreditar que Deus vai recriar todas as coisas, seja a criação, seja os nossos próprios corpos, depois que nós morremos, acreditar nisso nos leva a fazer coisas ousadas, nos leva a fazer coisas impensadas diante do mal que nós vemos neste mundo. Quero que você pense sobre isso. Se um dia Deus vai ressuscitar o nosso corpo, nós podemos e nós devemos combater a injustiça nesse mundo. A injustiça que, por exemplo, é causada por religiosos gananciosos. A injustiça que é provocada pelos governantes que são opressores, pelos governantes que são corruptos. A injustiça que é produzida por criminosos violentos. E por que nós podemos e nós deveríamos enfrentar essa injustiça? Condenando os atos deles, trabalhando para que eles parem de praticar o mal, para que eles sejam punidos pelo mal que estão cometendo. Porque nós, quando olhamos para essa vida que temos, podemos lembrar de que por mais que eles retribuam, por mais que eles tentem nos calar, por mais que eles nos firam, por mais que eles nos prendam, por mais que eles nos ameacem, por mais que nos espanquem, por mais que nos matem, vamos voltar à vida, ressuscitaremos. Por isso acreditar na ressurreição é fundamental para a vida cristã, porque eu vou combater o mal, Jesus me mandou combater o mal nesse mundo, e mesmo que esse mundo retribua me matando, eu voltarei à vida, eu voltarei para uma vida muito melhor do que essa. Então vale a pena. Acreditar na ressurreição nos enche de coragem. Não só isso, mas também nos dá muita ousadia para abrir mão de alguns confortos, alguns prazeres que esse mundo tem para oferecer, confortos que nos desviariam do propósito de Deus, coisas que esse mundo oferece para nós. Nós podemos abrir mão dessas coisas para ajudar o próximo, para amar o próximo, evangelizar, servir, amar, nos sacrificar pelos outros em amor. E por que nós faríamos isso? Porque por mais que nós vivamos nesse mundo uma vida de negações, uma vida de privações, em nome de Jesus, pela causa de Jesus, um dia nós estaremos livres com um novo corpo, para uma nova vida. Então vale a pena. Vale a pena olhar para essa vida dessa maneira. Deus um dia vai nos ressuscitar para uma vida muito melhor do que é esse mundo, do que a vida deste mundo. Então todo o sacrifício que eu e você fizermos por Jesus, para Jesus nessa vida, seja um sacrifício pelo bem do mundo, combatendo o mal nesse mundo, seja um sacrifício para evangelizar pessoas, seja um sacrifício para sermos mais santos, seja um sacrifício para cuidar do povo de Deus, todo o sacrifício vai valer a pena. Todo o sacrifício vai ser recompensado na ressurreição. E aqui está o segundo interesse pelo qual você deveria vir até Jesus: em busca da nova vida após a morte, em busca da ressurreição. A ressurreição provê esperança para nós, esperança de uma vida muito melhor lá no futuro. E a ressurreição também nos dá coragem de combater o mal e a injustiça nesse mundo. Mas eu quero te dizer que se você não acredita na ressurreição, ou se ouvir sobre ressurreição te incomoda, porque a vida que você tem aqui é uma coisa que você se apega demais, é porque talvez você ainda está muito apegado a esse mundo. Você valorize demais os presentes, as regalias que essa terra pode oferecer. E aí, você acredita na ressurreição? Você deseja a ressurreição? Você busca a justiça de Deus hoje nessa terra como se um dia você fosse ressuscitar? Só você pode responder isso. Finalizamos com o terceiro diálogo entre Jesus e um escriba. Jesus e um escriba. Marcos 12, versículos 28 até 34. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor,
seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Nos tempos de Jesus, a maioria da população ou era analfabeta, ou lia e escrevia muito mal. Quase parecido com hoje em dia, né? Mas era pior do que a nossa realidade hoje, bem pior. Por isso, havia uma classe de escritores treinados e profissionais, que eram chamados de escribas, para que essa turma fosse paga para principalmente redigir contrato. Você não sabia ler nem escrever, então como que você ia fechar um acordo com alguém? Então, eles eram pagos para assinar contrato redigir contrato de compra, de venda, de negócios, até casamentos. Os escribas eram contratados para isso. Em outras palavras, eles eram como os especialistas legais da época, né? Trazendo para os nossos dias quase como os advogados, aqueles que trabalham com o negócio de compra e venda de casa, né, Cláudio? Então, os caras entendiam como fazer aqueles negócios e eles eram pagos para isso. E por serem uns dos poucos judeus da época que sabiam ler e escrever, eles também trabalhavam fazendo cópias das escrituras. E porque eles sabiam ler as escrituras e copiavam as escrituras, eles também passavam a ensinar as escrituras. Eles repetiam as escrituras para as pessoas e assim acabaram se tornando especialistas também da lei do Antigo Testamento. Eles eram como que advogados do mundo comum, mas também ao mesmo tempo eram advogados da lei. Eles sabiam e conheciam muito a lei. Por isso o povo respeitava muito os escribas. E naturalmente eles eram considerados, e talvez você vai encontrar isso vez ou outra nos evangelhos, eles eram considerados como mestres da lei. Eles eram homens que conheciam muito bem o Antigo Testamento. E a maioria deles fazia parte do grupo dos fariseus. A maioria dos escribas. E aí nós lemos que um desses escribas, que conhecia muito bem o Antigo Testamento, e provavelmente ele acreditava na ressurreição, porque fazia parte do grupo dos fariseus, ele presenciou aquela boa resposta que Jesus deu aos saduceus, e então ele faz uma pergunta para Jesus, mas dessa vez é a primeira vez que nós vemos ou não vemos a bajulação de antes. Ele não chega dizendo, mestre, ele simplesmente chega e pergunta, qual que é o maior de todos os mandamentos? Qual que é o principal de todos os mandamentos? Qual é o mais importante? Só nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nos livros da lei, Deus deu ao povo um total de 613 mandamentos. 613. Aquele escriba provavelmente conhecia todos aqueles mandamentos. Então ele está perguntando para Jesus, de todos os mandamentos, qual seria o principal? Qual que é o indispensável a ser obedecido? E a resposta de Jesus é citando Deuteronômio capítulo 6, em que Moisés diz, ouve Israel, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus que existe, é o único Senhor, e por isso vocês devem amá-lo com tudo o que vocês têm. Vocês devem amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, em outras palavras, com tudo que você é. É isso que vocês deveriam fazer. Esse mandamento garantia apenas a Deus a exclusividade da adoração dos israelitas. Deus está dizendo, eu sou o Criador, eu sou o sustentador da vida, eu sou o Redentor de vocês, eu salvei vocês da escravidão, eu libertei vocês. Então, como é que vocês reagem a isso? Vocês reagem sendo gratos, e a gratidão de vocês vai levar vocês a me amarem, a me obedecerem. E se vocês fizerem isso, se vocês dedicarem toda a sua vida em amor a mim, então o meu reino vai ser estabelecido na terra. A minha vontade vai ser feita, porque vocês vão me obedecer, porque vocês me amam acima de todas as coisas. Mas Jesus vai além. E na resposta ao escriba, Jesus diz, olha, tem um segundo mandamento.
Ele não perguntou do segundo. Mas Jesus diz, esse é tão importante quanto o primeiro. Aliás, esse só acontece por causa do primeiro. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, o segundo acontece. E ele diz, ame o próximo, o seu próximo, como a si mesmo. Em outras palavras, como você já se ama. Como você já ama a si mesmo. Tem gente que pega esse texto aqui e diz, primeiro eu preciso me amar. Então se ame, cuide de você, se preocupe apenas com você, e quando você estiver se amando demais, aí você começa a pensar, olhar para os outros. Isso é a mais pura expressão do egoísmo. Você já se ama demais. Por isso que você cuida de si mesmo, cuida do seu corpo. Por isso você toma banho, não é? Ah, porque minha mãe mandou. Tá bom. Por isso que você come o melhor pedaço. Por isso que você escolhe aquilo que você gosta. Porque você ama você mesmo. E o que Jesus está dizendo é, essa é uma outra citação da lei, como que você responde à salvação de Deus? Você ama a Deus. E como é que você responde, como é que você demonstra que ama a Deus? Você ama as pessoas que aparecem no seu caminho. E você ama essas pessoas da mesma forma com que você já se ama. Amar o próximo é demonstrar o mesmo respeito, o mesmo cuidado que nós nutrimos por nós mesmos. Fazer isso com os outros. Isso é bem forte. É bem impactante. Tudo aquilo que você quer para você, você vai e divide com o outro. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Como é que o escriba reage a essas palavras? A reação dele é diferente de todos os outros que apareceram até aqui. Agora sim ele chama Jesus de mestre. E ele diz, mestre, é isso mesmo. Durante todos esses anos em que eu tenho estudado a lei, foi exatamente isso que eu percebi. Inclusive, eu cheguei à conclusão de que esses 2 mandamentos, eles são maiores até mesmo do que todos os sacrifícios que estão acontecendo dentro do templo. Maiores do que os holocaustos, maiores do que os sacrifícios. Nós podemos até falhar nas coisas religiosas, mas nós não podemos falhar em amar a Deus e amar ao nosso próximo. Essa é a conclusão do escriba. E Jesus viu que, diferente dos outros que o procuraram, aquele homem havia entendido realmente o que Deus quer dele. E então Jesus disse para ele, na verdade você está bem próximo do reino de Deus. Porque é exatamente nisso que as pessoas precisam crer, para fazer parte daquilo que eu vim inaugurar nessa terra. Então nós lemos que depois dessas respostas, ninguém mais tem coragem de questionar Jesus. Eu quero que você pense na seguinte ilustração. Imagine que a sua casa está pegando fogo. Você volta para casa agora, está lá, em chamas. Você tem uma oportunidade de entrar lá, só uma, e de salvar. As pessoas já não estão mais lá, então não tem mais ninguém lá. Mas você tem a oportunidade de salvar apenas 2 coisas de valor. Só 2 objetos. O que você salvaria? A casa toda vai se deteriorar. 2 coisas só. Talvez fosse, para as mulheres, o álbum da família. A foto do bebezinho. Talvez seja uma carta de uma pessoa querida que já se foi e você gostaria de manter aquilo sob seus cuidados. Talvez um presente especial que alguém te deu. Talvez um livro para aqueles que gostam de ler. Para aqueles mais jovens, talvez seria o videogame, O carregador do celular. Certamente seriam 2 coisas muito importantes. Mais importantes do que todas as outras, porque você tem a opção de escolher, mas só pode escolher 2. É isso que Jesus está dizendo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo são as 2 coisas mais importantes para Deus. Dentre tudo o que Deus diz, dentre tudo o que Deus nos ordena, estas são as coisas que mais agradam a Deus. Aliás, se Deus nos criou, são essas 2 coisas, ao cumpri-las, que nós encontramos verdadeiramente o nosso propósito de vida. É amando a Deus e amando ao próximo que nós desfrutamos da verdadeira alegria de viver. Amando a Deus e amando ao próximo é que nós desfrutamos aquilo para o qual nós fomos criados. Deus nos criou para isso. Quanto mais nós fizermos essas coisas,
mais humanos nós vamos nos tornar, mais parecidos com aquilo que Deus queria, mais semelhantes a Ele seremos, mais iremos refletir a sua imagem. Mas eu quero que você pense no contrário disso. Se você não ama a Deus com tudo o que você tem, com tudo o que você é, e se você não ama o próximo como você já ama a si mesmo, você vai ser cada vez mais infeliz. Vai tomar decisões cada vez mais equivocadas. Você vai ser cada vez mais afundado em seu próprio egoísmo, pensando apenas em si mesmo, isolado de tudo, isolado de todos, solitário e distante de Deus, porque Deus não te criou para viver assim. Esse é o terceiro interesse pelo qual nós deveríamos vir até Jesus, decididos a amar a Deus e ao próximo, com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. É isso que Deus espera de todos os homens, e obviamente é isso que Deus espera do povo dele, a igreja que aqui está reunida nessa noite. Na verdade é isso que significa na prática dedicar a sua vida a Deus, e é isso que significa na prática acreditar que haverá uma ressurreição. Pessoas que fazem isso, amam a Deus e amam ao próximo, é uma consequência. Se você se dedicou a Deus, se você acredita que irá ressuscitar, é inevitável que você ame a Deus, é inevitável que você ame o próximo. Mas quem não faz isso, está deixando claro que não se entregou a Deus ainda. Está deixando claro que ainda não acredita ou não compreendeu realmente o que é a ressurreição. Porque amar é um sacrifício. Custa caro. E só se compromete com esse sacrifício quem já se entregou a Deus por completo, quem já não é mais dono de si mesmo. Só se entrega esse sacrifício quem crê que um dia vai ressuscitar, que vai voltar à vida. E por isso vale a pena gastar a minha vida pelo bem dos outros hoje. Então eu quero perguntar para você: você ama a Deus com todas as suas forças? Isso te leva a demonstrar às pessoas o mesmo carinho que você tem consigo mesmo? Ao olhar para a nossa vida como igreja, as pessoas ao nosso redor, nesse bairro aqui, elas olham para a IBAGE, para a Igreja Batista no Jardim Imperial, e elas veem isso nas nossas vidas. Elas veem pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, elas veem pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Ou as pessoas ao nosso redor, quando olham para nós, veem pessoas egoístas apenas, pessoas que cultuam a si mesmas, pessoas que só pensam nos seus interesses, pessoas que não se preocupam com os outros. Como é que as pessoas ao nosso redor nos veem? Porque é nesse tipo de comunidade que nós deveríamos nos tornar. Uma comunidade de amor a Deus e às pessoas. De acordo com Jesus, só quem está nesse caminho de amor é que está perto do reino de Deus. Portanto, o que fez você vir até aqui hoje? Qual é o seu interesse em Jesus? O que você espera alcançar de Jesus? De acordo com esses 3 diálogos que nós vimos, os interesses corretos que deveriam nos trazer até Jesus são, primeiro, dedicar a nossa vida como um todo a Ele, a Deus. Segundo, desejar a nova vida da ressurreição e gastar a nossa vida aqui por Deus. E terceiro, decidir ter uma vida de amor, um amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Amém? Você acha que eu vou terminar o sermão, né? Mas eu não vou terminar. Eu não vou terminar por quê? Porque há um pequeno grande problema em tudo isso. E eu vou dizer qual o problema é. Aquele escriba disse para Jesus, Jesus confirmou, que fazer essas 2 últimas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, isso vale mais do que os holocaustos e sacrifícios. Você lembra disso? Pois bem, até certo ponto isso é fácil de entender. Bom, esses rituais religiosos, essas coisas que nós fazemos para Deus, entre essas coisas e uma vida de amor a Deus e às pessoas, é óbvio que Deus prefere que a gente ame a Ele, ame as pessoas, né? Então é melhor ficar com a segunda parte. Tá bom, você pode concluir isso. Mas há um grave problema nisso.
Por que serviam os holocaustos e sacrifícios no templo? Você lembra? Aqueles sacrifícios que eram feitos diariamente, os sacrifícios serviam para remissão de pecados, para perdão de pecados. O animal pagava pelo mal que o homem cometia. No lugar do homem, o animal morria. Mas se amar a Deus e amar ao próximo vale mais até mesmo do que os sacrifícios, então significa que se nós cumprirmos esses 2 maiores mandamentos, nós não precisamos mais de sacrifício pelo pecado, nós não precisamos mais ser perdoados do nosso pecado, porque nós estamos obedecendo a Deus em todas as coisas. Nós amamos a Deus e amamos o próximo. Então está tudo tranquilo, é isso? Não está tudo tranquilo. Porque quem consegue fazer isso o tempo todo? Quem é que consegue amar a Deus o tempo todo? Quem é que consegue amar o próximo o tempo todo, em todas as coisas? Se você acha que faz isso, você tem um problema. Não, ninguém consegue. Então aqui está o problema. Nós somos incapazes de amar a Deus e ao próximo como nós deveríamos. Isso significa que nós ainda precisamos de perdão. Significa que holocaustos e sacrifícios ainda seriam necessários para nós. Mas como é que nós vamos fazer esses sacrifícios? Se Jesus um dia antes entrou no templo e acabou com os sacrifícios, Ele interrompeu os sacrifícios, Ele impediu que o sacrifício fosse feito. Como é possível que os homens encontrem o perdão de Deus sem que seja através dos sacrifícios que são feitos lá em Jerusalém? É aqui que entra a resposta para o problema. E é a resposta que Marcos está dando desde o início do livro. Ele vai continuar dizendo isso até o final do livro dele. Jesus Cristo é o sacrifício definitivo. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Jesus é o cumprimento final de todas as promessas do Antigo Testamento. Em Jesus, Deus castiga todo o nosso pecado. Em Jesus, Deus nos oferece uma nova aliança. Em Jesus, Deus nos oferece um novo coração. Um coração que agora pulsa, um coração de carne, um coração que agora é capaz de amar a Deus. Um coração que é capaz de amar o próximo, porque já foi perdoado e foi transformado. É por isso que nós não precisamos mais dos sacrifícios no templo, é por isso que nós não precisamos nem de templo mais. Porque essas 2 coisas tiveram seu propósito cumprido através da morte e da ressurreição de Jesus. Então hoje o templo somos nós, os que creem nele, os que têm o seu espírito, pessoas que foram transformadas de dentro para fora, pessoas que foram capacitadas a amar a Deus e amar aos outros. Eu quero te convidar a vir até Jesus, disposto a entregar toda a sua vida a Ele. Vir até Jesus, desejoso de viver a nova vida da ressurreição. E vir até Jesus, decidido a amar a Deus e ao próximo, durante toda a sua vida. Se esse for o seu interesse, então Jesus te recebe de coração aberto, para te dar um novo coração. Um coração que vai te capacitar a amar, porque vai ser um coração perdoado. É por isso que eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado pela Tua palavra e principalmente obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz. Se ele não tivesse sido feito, todas essas palavras não seriam encorajadoras para nós, pelo contrário, seriam um peso de juízo sobre os nossos ombros. Porque nós não conseguimos dedicar toda a nossa vida a Ti, nós não conseguimos comprar para nós a ressurreição. E nós sequer conseguimos amar a Ti e amar o nosso próximo. Por isso nós Te damos graças pelo Seu sacrifício naquela cruz, por ter morrido por todos os nossos pecados para nos dar o perdão de Deus e por ter nos dado um novo coração. Somos gratos por isso. E então estamos diante de Ti dizendo: queremos agora fazer a Tua vontade. Queremos sair por essas portas com a vida completamente rendida aos Teus pés, obediente à Tua palavra, que nos deixa muito claro que o que o Senhor mais quer de nós é que amemos a Ti e amemos o próximo. E que nós tenhamos a coragem e a ousadia de fazer isso, mesmo que isso custe sacrifícios, mesmo que isso custe a nossa vida, porque um dia nós haveremos de ressuscitar para uma nova vida, para uma vida muito melhor do que esta. E a minha oração é para que isso encoraje o coração de todos aqui presentes, e que quebrante os nossos corações, para que sejamos realmente espelhos que refletem a Tua imagem por todo esse mundo,
muito mais do que aquelas moedas faziam em relação ao imperador César. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos se colocar de pé. Está cantando mais um cântico. E diante de tudo que a gente viu aqui hoje, sabemos que se acreditamos na ressurreição, também sabemos que um dia ressuscitaremos e teremos um novo corpo e estaremos num lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, dor, e poderemos desfrutar face a face da presença de Deus, saber a vontade dele para nós, e essa é a nossa esperança, estar com Jesus, estar com Deus no grande dia, e que possamos cantar isso com a esperança que nós temos, cantar com de todo o coração, com toda a vontade. Vamos juntos? Sei que um dia passarei tudo o que tens pra mim, face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor, onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor, onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Nesta vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu nome exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerra nem temor. Levantamos nossa voz a ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, sem pranto, sem angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás.
Pai querido, Deus eterno, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente, ó Pai, por nos conceder a salvação em Cristo. Te agradecemos porque assim temos esperança, ó Pai, de que tudo vai passar e um dia estaremos com o Senhor, onde não haverá nada de ruim, ó Pai, que acontece hoje. Não haverá pranto, não haverá dor, nem tristeza. E através da ressurreição em Cristo, sacrifício feito na cruz, temos acesso a isso. E agradecemos por isso e que isso também nos incomode, ó Pai, a passar isso adiante, ó Deus. Muitas pessoas ainda não sabem a verdade, não sabem que é possível, ó Pai, ter a vida eterna com Cristo e que possamos estar sendo ferramentas, ó Pai, em Suas mãos para passar isso adiante, Senhor. Te peço, ó Pai, que esteja abençoando nossa vida, nossa família, ó Pai, durante a semana, que possamos estar sempre buscando a presença do Senhor, ó Pai, no nosso dia a dia. Senhor, que o Senhor nos leve em segurança para casa e possamos estar também desfrutando com a família nesse finalzinho de noite, ó Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Deus abençoe. Amém.